Bom, vamos lá, parte 2 do vídeo em que minha mãe, revoltada com Deus e ateísta, aceita Jesus na sua vida. Não queria deixar eu ir na igreja novamente e eu falei pra ela que eu ia. E ela dizia, não, porque tu tem que fazer isso, tem que ir no mercado pra mim. E eu dizia, tanto, tenho meu irmão pra ir, pra que eu tenho que ir, né? E ela disse, não, mas eu quero que tu vá. Então eu peguei e disse, então ela disse, não, tu não vai, se tu for na igreja, eu vou atrás de ti e vou fazer um escândalo. E eu dizia pra ela, eu pensava no meu pensamento assim, não, minha mãe não vai fazer um escândalo, porque várias vezes ela falou que ia atrás de mim e não foi, mesmo ela tendo irada. Então eu fui pra igreja, né? Fazia uma semana que eu não ia. Irmãos amados, o culto lotado, tinha um pregador de fora muito usado nas mãos de Deus, pregando na congregação com a minha irmã recém-nascida, que hoje minha irmã tá com 16 anos. E a minha mãe estava com a minha irmã recém-nascida no colo. Quando eu olhei, o meu coração gelou. Eu falei, meu Deus, me livra de todo mal. Porque na mesma hora veio as palavras que ela falou pra mim. Se eu fosse na igreja ali atrás de mim, ia fazer um escândalo. E eu falei, meu Deus, me livra de todo mal, de todo escândalo. Então, o que aconteceu? Ela olhou pra mim, parou, olhou com uma cara assim, sabe? Balançou a cabeça e sentou lá no banco da frente. Eu falei, meu Deus, tomara que ela assistiu o culto, pelo menos, né? E o que aconteceu? Ela foi ali, recebeu uma revelação de Deus no banco. E depois, na oração da fé, ela recebeu uma revelação que eu não ouvi. Eu fiquei na porta esperando ela. Quando terminou o culto, na oração da fé, ela já veio transformada, já veio outra pessoa. E quando ela veio transformada, já veio outra pessoa, ali eu já senti um alívio de Deus. E então, estivemos conversando. E ela olhou pra mim na volta e disse assim pra mim, minha filha. E eu disse, mãe, o que eu fiz? E ela disse, muito obrigado, porque graças a ti, eu nunca tinha ouvido essas palavras que eu ouvi hoje. Deus é Deus. Deus me revelou coisas da minha intimidade, coisas que eu nunca falei pra ninguém, coisas que eu nem falei pra ti, que é minha filha. Deus falou nessa revelação, porque se não fosse tu, eu não teria vindo para a igreja. E a partir de hoje, eu sempre vou te acompanhar nos cultos e sempre vou te acompanhar na igreja. Irmãos, imagina a felicidade que eu senti na hora, sabe? Porque eu estava muito orando por ela e ali vi minhas orações sendo respondidas com sucesso e vi a minha mãe outra pessoa também, sabe? Mudou da água pro vinho. Então, a partir dali, minha mãe começou a frequentar a igreja, sabe? Ela não se libertou assim, não entrou para a igreja, mas ela frequentava de vez em quando comigo, visitava a igreja, e ali ela ofertava a igreja também. Antes ela dizia que dar dízimo era errado, que o pastor roubava a igreja. Depois ela começou a entender que não, porque Deus começou a tocar no coração dela. E ela começou então a ajudar a igreja, a ajudar a casa do Senhor. Então eu acabei mudando de ministério, né? Acabei indo para outra igreja, onde lá na outra igreja eu comecei a abrir igreja, a fechar a igreja, comecei a fazer a obra de Deus no outro ministério que Deus tinha tocado no meu coração. Lá na outra igreja eu fui levantada como evangelista da casa do Senhor, comecei a fazer a rádio na outra igreja, fiquei 10 anos na outra igreja, né, fazendo a obra de Deus. Às vezes minha mãe ia lá, frequentava a igreja, né, ofertava na igreja, era revelada e de repente a minha mãe começava a evangelizar, sabe? Mesmo elas, sim, o tempo passou, né? E ela não era evangélica, ela só frequentava a igreja, ela começava a convidar as pessoas para a igreja. Então, por onde ela passava, ela convidava as pessoas para ir na igreja. E ela dizia para as pessoas ir na igreja com ela e ela ia na igreja com um monte de pessoas. E eu comecei a evangelizar. Então, eu acabei mudando e voltando de novo para Deus de Amor, onde eu tinha aceitado Jesus, né? Deus mandou voltar, eu acabei voltando de novo. E ali minha mãe começou a frequentar mais vezes comigo na Deus de Amor e começou a frequentar comigo praticamente todos os dias. Então ali Deus começou a tocar mais no coração dela.
E ela acabou convidando as pessoas para ir no culto ao ponto de as pessoas disserem. Aí chegou a evangelista, ela, minha mãe ia nos bares e não tinha amigos e ela convidava as pessoas que estavam como é que se fala? Pessoas bêbadas, sabe? Pessoas que iam no bar beber. E ela convidava as pessoas para ir na igreja, as pessoas mesmo assim iam porque era almas para Deus, né? Não podemos julgar o próximo, né? Então, Deus foi fazendo obra na minha mãe ali. Eu via minha mãe muito uma pessoa que era revoltada com Deus, uma pessoa calma, uma pessoa extremamente calma, sabe? Por causa que o espírito que estava na vida dela saiu, né? Então ela ficou outra pessoa. E quando foi no ano de 2017 para 2018, a minha mãe acaba reconciliando com Jesus, que era o mais meu sonho mais esperado, aconteceu. A minha mãe aceita Jesus Cristo na vida dela e ela acaba aceitando Jesus Cristo na sua vida. E ali, né, quando ela aceita Jesus, eu não acreditando muito, né, ela aceitou Jesus num dia. Quando foi a amada igreja, no outro dia, a minha mãe fez uma surpresa para mim. Eu fui no quarto dela e vi um monte de sacolas de roupa e eu perguntei para ela o que significa um monte de sacolas de roupa. E ela disse assim para mim: filha, essas sacolas de roupa é as roupas que eu não quero mais. Porque a partir de agora as minhas roupas serão cristãs. As minhas roupas serão decentes. Não é porque ela não usava saia, usava calça, ela usava roupas totalmente, muito roupas indecentes, né? E ela disse essas roupas que não pertencem a mim, porque eu não pertenço mais ao mundo. E a partir de hoje, filha, eu vou te seguir e vou servir a Deus juntamente contigo. E ali eu abracei ela. E ela disse assim, filha, te peço desculpas pelas coisas que eu te falei, pelas coisas que eu disse para ti que não eram certas. E isso que eu fiz foi errado, te proibir de ir para a igreja. E como eu me arrependo de ter dito essas palavras para ti, essas coisas que eu fiz. E eu disse para ela, não, mãe, tudo bem, porque eu sei que não era a senhora, sabe? Então, meus irmãos, para resumir então hoje, né, a minha mãe está seguindo a igreja juntamente comigo, virou minha companheira do culto, né? Nós vamos todo dias para a igreja juntas, né? Sempre nós estamos juntas fazendo a vontade de Deus. Nós estamos sempre juntas fazendo a obra do Senhor, amém? Para quem não gostava de igreja, era revoltada com Deus, hoje ela que sempre me aconselha e dá uns conselhos de estar na presença de Deus, uns conselhos, né, sempre me encorajando a estar mais e mais na obra de Deus. Ela é serva de Deus, dizimista da casa do Senhor, é frequentante da casa de Deus, faz a vontade de Deus na igreja, né, faz a primeira parte, né, lá na igreja. E hoje nós estamos firmes e fortes para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, Jesus. Hoje, antes era minha tia, que era minha companheira, hoje é ela que é minha companheira de ir na igreja. E eu agradeço a Deus todos os dias por Deus fazer a obra na minha casa, na minha família. E sei que Deus irá operar muito mais na minha casa e na minha família. Amém? Deus já me despeço na paz do Senhor Jesus. E queria falar para você não desistir de orar, porque um dia Deus vai fazer a obra, Deus vai responder as suas orações. Para você que acha que Deus não responde as orações, que Deus não olha as suas orações, não se preocupa, porque Deus responde sim. E na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer a obra. Deus vai trabalhar. Deus vai pelejar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fique na paz de Jesus e receba esse testemunho. Espero que esse testemunho em nome de Jesus Cristo de Nazaré.